Oi, gente, boa noite. E feliz ano novo. Acho que dá tempo ainda de desejar, né? Foram só 6 dias que se passaram deste ano, que, ao contrário dos tantos outros que já passaram para trás, né? É diferente, ele é o bissexto. Vai ter 366 dias. Na realidade, isso acontece a cada 4 anos, esse ano bissexto. Porque os outros dias são computados 365, né? Mas 6 horas, digamos assim, que sobra, é o tempo em que a Terra dá um giro ao redor do Sol. Então ela dura 365 dias e 6 horas para dar uma rodadinha em volta do Sol. Então, acumulando essas 6 horas, né, a cada 4 anos, aí você multiplica aí, né, 6 vezes 4, 24, dá um dia. É por isso que a cada 4 anos nós temos um ano com um dia a mais. Então, este ano nós vamos ter mais tempo. É isso que a gente reclama, né, falta de tempo. Não é verdade? A gente vive reclamando de falta de tempo. Então a gente precisa de tempo, e esse ano tem 1 hora a mais. O que será que a gente vai fazer com essa hora a mais deste ano, né? Porque a gente fica desejando um para o outro feliz ano novo. O que a gente deseja quando a gente fala de feliz ano novo? Geralmente é saúde, prosperidade. O que mais a gente deseja, né? O que mais vai imbuído dessa nossa vontade para o outro quando a gente oferece feliz ano novo? O ano é novo. A gente ainda não viveu nenhum 2024 neste planeta, né? Não vivemos. É novo, não tem dúvida que este ano é um ano novo. A contar a partir da vinda do Cristo. Mas essas rodadas que a gente já deu aí, e que os Espíritos falam para nós, que somos milenários, e a Terra, de acordo com a ciência, tem mais de 4 bilhões e meio de existência. Então, na Terra, a gente já deu várias rodadinhas aí em torno desse Sol. E muita coisa mudou de lá para cá, né? Se a gente for olhar a história, a gente vai ver que a Terra mudou, que as pessoas evoluíram, inclusive na sua forma de ser. Está todo mundo mudando, né? Tudo no universo está nesse processo constante de mudança. Mas às vezes, quando a gente faz esses desejos, a gente fica numa perspectiva ou numa expectativa de que o ano que se aproxima, né, a cada vez que a gente dá essa virada de ano, a gente fica na expectativa de que ele nos forneça aquilo de que nós precisamos. E quando a doutrina vem revelar para nós, a partir daquilo que Jesus já falava, do convite que ele fazia a essa transformação, como o próprio Paulo de Tarso registra lá na sua carta aos Efésios, onde ele diz: despojai-vos do velho homem e transvesti-vos ou investi-vos, ou tome o corpo de um homem novo. Porque a cada existência nossa, e aí eu estou falando num tempo maior ainda, não só de um ano, mas de uma existência toda material em um mundo, nós temos todas as oportunidades de vida, né? A cada dia de cada ano, para essa transformação de um ser ainda com a maldade, ainda imbuído de sentimentos negativos, todos eles derivados do orgulho, e transformado para aquilo de que Jesus vem anunciar
como necessidade absoluta para encontrar a felicidade que todos nós desejamos, uns para os outros e para nós mesmos, que é o amor. Então, todos nós temos essa oportunidade de fazer. Portanto, essa mudança, essa vida nova, quando a gente fala do tempo, ela é, de uma forma indireta, associada ao tempo. Por quê? Porque quanto mais nós vivemos, quanto mais nós obtemos experiências, mais capacidades nós temos dessa transformação. Mas é indireto essa relação, porque algumas pessoas podem viver menos tempo e dar um salto nesse processo de evolução. O que vai realmente impulsionar é a vontade, é o desejo. Então, quando eu entro no novo ano, e é importante a gente ter esses ciclos se fechando, né? É importante a gente fazer essa contabilidade do tempo por ciclos, porque dá para nós uma visibilidade para que a gente possa se planejar e traçar metas. Então, terminou um ano, aí eu faço uma avaliação, eu identifico onde eu não fui bem. Eu identifico aquilo que me faltou para eu ser de fato feliz. O que eu preciso, no ano que vem, mudar em termos de estratégia, em termos de conduta, para que eu possa, no final do outro ano, me sentir melhor. Então, são pausas que nós damos, né, nessa contabilidade do tempo, para a gente situar dentro desse universo que é temporalmente infinito para todos nós. Nós não temos ideia de finitude para isso. Então, nós precisamos ter esses ciclos se fechando para a gente se reprogramar. Santo Agostinho, ele não esperava o ano acabar para ele fazer esse tipo de reflexão. Ele tinha aquela conduta onde ele dizia assim, ao final de cada dia, passe revista em tudo aquilo que você fez. E observe aquilo de que foi positivo e aquilo que foi negativo. Aquilo que te fez sentir bem ou o contrário. E aí, no outro dia, ele faz a contagem do tempo em um dia para que essa análise seja feita. E aí, dentro dessa perspectiva mais curta do tempo, talvez a nossa lembrança, né? Principalmente a gente que já vai chegando numa certa idade, a gente já não lembra o que aconteceu tudo durante o ano todo, né? A gente vai perdendo essa noção de aquilo que eu fiz de errado, que eu não deveria fazer. E se eu criar o hábito de fazer essa reflexão diariamente, provavelmente eu vou ter mais condições de corrigir aquilo do qual eu não me agrado ainda. Daquilo que eu fiz e eu reconheço não ter sido algo positivo na minha vida. Então, o mundo, ele não muda numa percepção tão grande, né? Então, o que mudou efetivamente lá do 31 de 2023 para o dia 1º? Vocês conseguem perceber a diferença? O ano mudou. É um novo ano. Mas as mudanças, elas não são tão óbvias, né? Não são tão assim grandiosas num espaço de tempo pequeno. Mas o que pode mudar é a forma como a gente enxerga tudo isso, a partir da transformação que nós fazemos dentro de nós mesmos. Eu já me sinto diferente de 2023. Porque eu consigo analisar tudo aquilo que realmente me incomodou, e até no último dia do ano, no dia 31, e eu estabeleço propósitos de mudança, porque eu desejo isso. E a mudança só ocorre quando você deseja e você tem a força de colocar em prática. A nova vida que nós esperamos
ela não vai acontecer a revelia do nosso esforço. E ainda que o seu ano traga para você, por exemplo, as guerras, que nós sabemos que incomoda a todos nós, guerras, né? As guerras exteriores, todo mundo, eu pelo menos às vezes analisando, digo, nossa, isso não parece coisa de século XXI, né? É uma barbárie. As pessoas brigando por pedaços de terra, brigando por poder, embora elas saibam que elas não pertencem a esse mundo e que nada que existe aqui pertence a qualquer que seja, nem nossos corpos nos pertencem. O que nos pertence são as virtudes adquiridas através do nosso esforço. Isso vai continuar com a gente. Então, voltando à reflexão, mesmo que as guerras parem, mesmo que eu ganhe na loteria, mesmo que eu tenha saúde plena, talvez eu não tenha essa felicidade que eu busque. Porque isso faz parte de necessidades temporárias nas nossas vidas. Agora, a paz que eu construo dentro de mim, ela pode ser inabalável. O mundo lá fora pode estar em guerra e eu posso continuar com a minha paz. Eu posso ter o maior dos meus sofrimentos, da doença, do desencarne das pessoas amadas, mas eu posso continuar em paz. Esse final de ano eu experimentei uma dor dessa, né? De passagem de uma pessoa muito querida, que foi minha mãe. Então, um pouquinho antes do Natal. E a gente percebe que a doutrina, que ela é consoladora, que nos faz enxergar a vida muito além da matéria, ela nos assegura, por essa fé construída e raciocinada por nós mesmos, de que esse reencontro vai se dar. E quanto melhor eu estiver, melhor será esse reencontro. Se eu estiver inconformada com a situação, se eu blasfemar contra a justiça de Deus e desencarnar por conta disso também, o nosso reencontro provavelmente não será bom, porque eu não estarei bem. Então, o que a doutrina nos chama a refletir é sobre o nosso comportamento, a nossa mudança a partir do entendimento que a gente vai adquirindo de nós mesmos, de nós no contexto desse universo, desse Deus que é misericórdia, que é bondade, que é justiça, que é amor e que nos propicia todas as provas necessárias para que nós possamos burilar a nossa essência, que é o Espírito. Mas Ele deixa com a gente. Ele não faz isso por nós. É uma necessidade de construção individual. Por isso, o Evangelho, ele é o nosso farol. Por isso, o Evangelho, ele deve ser experienciado por nós, ele deve ser vivido por nós diariamente. Sobretudo naqueles momentos em que nós estamos indecisos diante do que fazer, a gente pega o tempo e diz para eles, né, vamos esperar um pouco, não está no momento de eu decidir, e vou sim me envolver novamente com as informações trazidas pelo Cristo, vou tentar entender de uma forma mais profunda e daí eu vou ter a decisão mais acertada. Porque é o nosso guia, é a nossa referência de conduta, é o Evangelho trazido por Jesus. E quando a doutrina vem um pouco depois, né, tentar esmiuçar esse Evangelho numa linguagem já proporcional à nossa capacidade de entendimento, que já avançou desde aqueles 2023 anos que Jesus esteve em corpo físico conosco aqui, a nossa mente já evoluiu. A nossa capacidade de entendimento já evoluiu. Esse tempo nos foi favorável para o nosso desenvolver. No entanto, algumas pessoas se beneficiaram mais porque aproveitaram esse tempo para desenvolver.
Muitos de nós espíritas ainda usamos uma velha frase, né? Diante de uma imperfeição nossa, que é aquela de dizer assim: isso vai ficar para a próxima encarnação. Imagina você adiar aquilo que você já tem condição de começar a trabalhar. Eu sempre gosto de lembrar, né, e compartilhar uma entrevista que eu assisti já há alguns anos, onde um senhor de 80 e poucos anos, ele estava se matriculando num curso de música. E aí, né, isso surgiu na mídia, assim, grande curiosidade. E ele foi ser entrevistado por conta disso. E perguntaram a ele: nossa senhor, o senhor dessa idade, o senhor tem alguma pretensão, tipo assim, de participar de algum concerto musical, alguma coisa assim, né? Tipo assim, já dizendo que o homem está perto de desencarnar, né? E aí ele diz: não, meu filho, de jeito nenhum. Eu não tenho pretensões nenhuma com a música para esta encarnação. Mas eu amo tanto a música e não tenho noção nenhuma que eu quero começar a me preparar agora, porque na próxima encarnação eu já venho com algum feeling em relação a isso. Eu já venho com algum princípio da música em mim, porque eu sou totalmente fora de ritmo. E aí eu olhando aquilo, eu digo: nossa, isso é planejamento a longo prazo, né? Você se preparar para uma próxima encarnação. Às vezes a gente não consegue nem se preparar para o ano seguinte da vida da gente. Mas nós, entendendo que somos espíritos imortais, esse exercício a gente tem que fazer. O que é que eu quero levar daqui de melhor, que eu consegui construir nessa minha vida? Vocês já pensaram nisso? Como é que eu quero sair quando eu estiver nos últimos dias de existência do corpo material aqui? Já pararam para pensar? Eu venho pensando muito sobre isso, né? E tem alguns anos que eu venho trabalhando duas virtudes que eu acho que são meu calcanhar de Aquiles, né? Assim, coisas que me atrapalham muito eu não ter essas virtudes. Uma é a paciência. E eu acho que eu já melhorei um bocadinho assim, né? Por mais que você não consiga perceber isso de uma forma tão, né, grandiosa, mas você sabe se analisar. E não é o outro que vem dizer para mim. Porque não adianta o outro dizer assim, né? Nossa, como você é paciente. Nossa, como você é mansa, né? Vai morar comigo, né? Vai me ver todo dia lá, dormir e acordar comigo. Você vai ter outra interpretação da minha vida, né? Porque você vai me conhecer em todos os momentos. Então essa avaliação é pessoal. E eu quero sair daqui, desta encarnação, dizendo assim: olha, eu entrei com paciência zero, tolerância zero. E hoje talvez esteja 1 ou 0,09, sei lá. Enfim, mas um pouco melhor. Essa é uma das virtudes. A outra questão que eu também acho que é importante eu priorizar, até porque não dá para fazer tudo uma vez, né, gente? Não dá mesmo. Mas você tem que identificar aqueles pontos que você acha que são essenciais e mais necessários, emergentes na sua vida e a luta. Esse outro ponto para mim é a questão da justiça. A justiça imbuída do amor que foi a proposta de Jesus. E não a justiça antes de Jesus, que era do olho por olho, do dente por dente. Então eu já nasci, eu acho, com esse senso de justiça muito forte, né? E hoje eu estava lendo a mensagem, né, que você leu junto com a gente, e fala exatamente disso. Então eu não posso buscar a justiça aniquilando os injustos, porque faz parte do processo de cada um de nós, cada conquista. Eu preciso revestir a justiça, essa coisa de equacionar, de ninguém querer ser melhor que o outro, mas de uma forma amorosa.
Isso me lembra Hamed, né, que é um espírito que é psicografado por Antônio do Espírito Santo Neto. Ele tem várias obras. E tem uma frase específica sobre a justiça que ele diz assim: na nossa condição evolutiva aqui, quem buscar ser muito justo não vai cumprir o mandamento maior, que é o amor. Se a gente se apegar de uma forma muito ferrenha, né, digamos assim, a justiça nua e crua, a gente vai deixar de praticar o amor. Bom, mas essas são virtudes que eu determinei para mim trabalhar nessa existência. Não é algo que talvez faça parte de vocês. Talvez vocês tenham aqui gente muito mais paciente que eu, tenha gente muito mais justa e amorosa do que eu. Mas é cada um de nós que tem que descobrir para que neste ano nós sejamos pessoas reconhecidamente por nós como pessoas novas, como pessoas que sofreram mudança. Porque não é uma mudança só no tempo, cronológica. Não é essa a proposta desse fechamento de ciclo. O fechamento do ciclo é uma proposta de transformação de cada um de nós para melhor. Então, uma das coisas que talvez seja importante a gente avaliar é a nossa relação com o tempo, a nossa produtividade, as nossas prioridades diante do tempo que a gente tem. Às vezes a gente está num encontro como esse, que aparentemente está todo mundo presente, são 30 minutos vocês ouvindo alguém falar, às vezes alguém que vocês nem conhecem. Como é que vocês estão usufruindo desse tempo que vocês escolheram estar aqui usufruindo? Vocês estão usando esse tempo como aliado de vocês para essa transformação? Vocês estão presentes de fato aqui? Estão pensando e refletindo sobre o que está sendo falado? Estão buscando o que eu estou dizendo lá no Evangelho que vocês já leram? Ou vocês estão pensando na pizza que vai comer daqui a pouco? Na comida que ficou fora da geladeira, que eu esqueci? E não estão de fato aqui. Quando a gente pensa em mudança, é essencial que nós façamos essa relação com a forma como a gente lidar com o tempo. Porque a gente diz que não tem tempo para nada. E o tempo é igual para todo mundo. Só que umas pessoas administram melhor, umas pessoas utilizam melhor, usam o tempo em seu favor e outras não. Quando a gente diz assim, olha, eu usei 30 minutos para estar ali, naquele centro, na Fraternidade Espírita Amor e Luz. E não foi a Rose que trouxe novidade nenhuma, eu já sei disso, eu já li no Evangelho, mas é uma reflexão conjunta que a gente faz, que a gente começa a rememorar aquilo que a gente já viu. E não viu de agora, gente, não foi nessa encarnação. Para a gente estar melhorzinho do jeito que a gente está, a gente já foi coisas assim bárbaras. Então foi preciso desse tempo todo, desse ano todo, dessas milênias encarnações que a gente teve, para a gente ser o que a gente é hoje. Mas será que a gente não deu uma relaxada e não aproveitou esses milênios de ano que a gente já existe? E ficou protelando, jogando de uma encarnação para outra, quando a gente descobriu que a gente não morre? Não usou o tempo ao nosso favor? Desperdiçou? Cada um de nós tem que fazer essa reflexão. E ainda que a gente não consiga visualizar encarnações passadas, tem essa fatiação do tempo, né? O tempo fatiado em alguns anos, em fechamento de ciclo, para a gente poder avaliar o que eu podia ter feito ao meu favor
nos 365 dias de 2023 que eu não fiz. Ora, eu sempre dizia, nossa, eu quero entrar no curso do EJE. Aí, não, mas não tenho tempo. Meu trabalho me consome demais. Aí eu chego em casa, vou assistir TV. E aí, quando eu resolvo vir, nossa, que bem-estar. Só que eu não tenho perseverança. Eu descobri que é bom para mim. Que aqueles 30 minutos que eu fiquei lá, ou no estudo, 1h30 que eu fiquei, o quanto fez a diferença na minha vida. Eu já senti que é bom, mas eu não consigo me manter nisso. Porque eu ainda estou usando o meu tempo somente para buscar necessidades que são transitórias na minha vida. Puramente materiais. Aquelas que certamente eu vou deixar. Eu tenho uma amiga cujo marido está no processo final do câncer. Eles chegaram, são de fora, chegaram junto comigo aqui, em Boa Vista. E a gente fez amizade rapidinho. E hoje, eles construíram um patrimônio financeiro, né? Um patrimônio material muito bom. E essa pessoa, né, minha amiga, ela estava contando com a aposentadoria dela, que ia ser agora recentemente, para usufruir daqueles bens adquiridos ao longo de um esforço, eu sou testemunha, de um esforço infinito, muito bom, sabe, assim, eu tiro o chapéu para as pessoas que conseguem realmente duplicar dinheiro. Eu não sei fazer esse negócio, gente. Acho que eu devo ter enganado muita gente no passado. Isso é uma coisa que eu tenho maior dificuldade de multiplicar dinheiro. Eu só faço subtrair. Mas, enfim, eles conseguiram fazer isso. E hoje ele é acometido por essa doença, ele está super revoltado. Ele diz, agora que eu ia usufruir de tudo isso. Eu tenho dinheiro, já fui para tudo quanto é canto do Brasil. Ninguém consegue resolver o meu problema de saúde. E aí é uma reflexão para nós. Aqui a gente não está falando, e a doutrina não fala, que não é importante os recursos financeiros. Claro que são importantes esses recursos. Para aumentar a tecnologia, né? Para dar mais bem-estar para nós, para a gente desenvolver a ciência, para a gente ter mais condição de desenvolver o nosso intelecto. Mas isso não é o nosso norte de vida. Enquanto a gente está no meio do caminho, a gente tem que ser feliz. A gente não pode esperar para ser feliz amanhã. Eu vou trabalhar hoje para eu ser feliz amanhã. Não dá certo, porque eu não sei como é que é o amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente sair ali por aquela porta. Porque Deus nos dá aquilo que de fato é necessário para cada um de nós. O bilhete de chegada e o bilhete de saída já está carimbado. A gente só não sabe quando é, graças a Deus, né? Que a gente não sabe quando é que é. Mas esse meio que nós temos entre a chegada e a saída é uma oportunidade, esse tempo é uma oportunidade para que a gente de fato evolua. Que a gente se transforme, que a gente busque ser melhor. Porque todos nós aqui, gente, não tem um espírito bom. Desculpa falar isso para vocês, né? Mas são os espíritos que nos esclarecem. Nenhum de nós é espírito bom. Somos espíritos imperfeitos. Na categoria que eles dão são espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos puros ou perfeitos. A gente ainda é imperfeito. Então a gente precisa lançar mão de todo esse conhecimento que a doutrina nos dá, esse estímulo, porque para mim, além de consolar a doutrina, ela é um estimulador, é uma alavanca desse processo. Então, se eu tenho essas informações, por que eu ainda cruzo o braço? Por que eu ainda, deixo de fazer aquilo que eu sei que é de fato a alavanca da minha transformação? Por que eu me acomodo? Por que meus planejamentos são tudo de curtíssimo prazo?
né? É a festa que eu quero ir amanhã, é a confraternização, sabe? É pensar naquilo que vai ficar com a gente. Sabe, se você teve vontade de aprender a dançar, se você teve vontade de aprender a tocar, a cantar, sabe? Isso são coisas que fazem parte do teu intelecto. Se você tem vontade de querer ser uma pessoa mais paciente, se você tem uma vontade de ser uma pessoa mais amigável, isso faz parte da tua moralidade construída. E isso segue junto contigo. Não vai te abandonar. Quantos casos a gente não tem, né, de crianças que nascem já com um dom, né? A gente fala isso, olha, tem o dom. Ela não ganhou gratuitamente aquilo. Ela desenvolveu em outros momentos. Então, se Deus é justo, Ele é imparcial. Ele não faz um bonito, um feio, um baixo, um alto, né? Não é isso. Somos nós que construímos, inclusive, a nossa infraestrutura física a partir da nossa forma perispirítica, que é o corpo do nosso espírito. Somos co-autores do universo. E cada salto que a gente dá na evolução, mais a gente participa desse processo de colaboração para o bem comum. Então, que neste início de ano, tem muito tempo, 360, né, dias, só gastamos 6. Temos 360 dias para que a gente possa, de fato, pensar naquilo que é emergente para o nosso transformar em direção ao bem maior. Esse bem maior, como disse, é o amor, né? Cristo diz que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Não Ele fisicamente, mas aquilo que Ele veio trazer, a boa nova do amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa e ao próximo como a nós mesmos. Boa reflexão para todos nós e um feliz 2024.